Olá, vamos para mais uma aula? Nós estamos vendo uma parte bem importante das consciências, consciência metalinguística, e nós vamos entender isso depois, logo mais no final. Vou amarrar com algumas coisas bem importantes para vocês, tá bom? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Nós vamos para a consciência sintática. O que traz isso? Deixa eu aumentar meus slides aqui para vocês. Vamos falar um pouquinho dessa consciência. Você vai ver que muita coisa você já faz e talvez a gente não está nomeando aí, a gente não tem a nomeação correta, mas a gente precisa ter consciência de tudo isso. Como diz Vygotsky, né? Nós somos um sujeito cognoscente, nós temos que ter consciência dos nossos fazeres. E o saber fazer faz parte disso, de um ato consciente do que está sendo realizado, senão a gente cai na memorização. E o professor tem que saber todas essas partes também para fazer um trabalho na íntegra, unindo todas as consciências aí da língua. A consciência sintática pode ser definida como uma habilidade para refletir e manipular mentalmente a estrutura gramatical das sentenças, sendo que sintaxe e articulação da linguagem humana estão diretamente relacionadas. Se você já pensar nessa definição aqui, a gente já vai ampliando um pouquinho mais o olhar para o conceito do que nós estamos trabalhando, de alfabetização. O que trata que nós temos que iniciar essa alfabetização? Construir com a criança uma compreensão do sistema de escrita alfabética e ortográfica. Normalmente as pessoas citam assim, SEA, né, que é a sigla, Sistema de Escrita Alfabética. Esquece da parte ortográfica. A parte ortográfica faz parte da alfabetização, né? Então, lógico que a gente tem uma ênfase maior para essa compreensão da escrita. Porque sem a compreensão da escrita, a gente não vai para as outras habilidades e a gente não amplia essa alfabetização. Por isso que antigamente, tão restritamente, era considerada a alfabetização. Quando, por exemplo, tínhamos só a questão de estar escrevendo, assinando o nome, estava alfabetizado. E olha o que a gente ampliou disso. Então, não é basicamente só isso. Eu não tenho que só compreender um sistema de escrita. Eu tenho que utilizá-lo e também saber a ortografia correta. Então, a consciência sintática, assim como as demais, vão se amarrando, é nessa evolução da criança. Então, eu tenho que saber todas essas partes da língua para eu saber alfabetizar com propriedade, tornar de verdade, com significância, um aprendiz alfabetizado no seu uso aí da língua em todos os sentidos, não apenas decodificando. E a parte sintática é bem isso, essa reflexão. E lembre-se que a gente está sempre falando, por isso que é difícil também essa alfabetização, né? A Magda traz bastante isso também, Magda Soares, para a gente. É muito abstrato. Imagina você pensar no som de uma letra, é muita abstração. Então, a habilidade mental está sempre aí. Alfabetizar é exclusivamente uma habilidade, um desenvolvimento cognitivo. Por isso que não se cabe mais práticas de memorização. Porque não é só uma repetição. Eu preciso refletir e construir cognitivamente todos esses processos. Uma vez que a linguagem humana é constituída por um número limitado de unidades que permitem construir, isso aqui nós estamos falando especificamente do alfabeto. O alfabeto ele é limitado. Ele tem aquelas letras, nós temos as letras do alfabeto e ponto. A partir da manipulação dela e onde a gente faz as junções, é que nós temos aí a amplitude dos significados e das palavras. A partir de diferentes combinações em número infinito de mensagens, são necessárias regras convencionais de combinação entre as palavras para organizá-las e fazer com que produzam enunciados que façam sentido. Então, a partir desse código, dessa língua, né, que é o nosso código aí do alfabeto, nós precisamos saber manipular, saber o som, saber o nome, que é o princípio alfabético, identificar essas letras, e também essas junções de construções de palavra. Fora a construção de palavra, eu preciso também compreender regras para que essas palavras sejam juntas
e formando frases, textos e que a gente possa fazer sentido numa compreensão textual, por exemplo, para que essa palavra tenha significado dentro de um contexto. Conforme alertam Barreira e Maluf, uma referência aqui para vocês, consciência sintática se relaciona tanto aos aspectos de decodificação quanto aos aspectos de compreensão e leitura, e aumenta habilidades metalinguísticas drasticamente até a segunda série. Olha que importante isso na nossa alfabetização. Sendo que se desenvolve de modo mais lento após essa fase. Então, ela está muito presente já no início, porque eu tenho que ter essa compreensão dessa junção, eu tenho que fazer mentalmente essa reflexão nas palavras, no significado delas, e ela é muito, muito forte nesse primeiro momento da alfabetização, essa consciência sintática, até a segunda série, que é onde a gente pensa aí que traz os documentos para a criança estar alfabetizada e a gente depois partir para a ortografia. Por quê? Porque a ortografia vai tratar de regras, de normas. E isso aqui tem que estar bem estruturado na criança, né? Por exemplo, que eu não posso trocar as letras de lugar, eu vou dar outra palavra, outro sentido para a palavra. Esses dias em atendimento, eu estava trabalhando com uma criança e ela colocou, eu pedi para escrever palavras, né? Ela está com em risco, a gente fala, porque ela ainda não concluiu a fase de alfabetização. A dislexia, ela não se fecha, a gente não fecha diagnóstico na fase de alfabetização. A gente espera que pode ser outras questões. Então, essa criança pedi para ela escrever palavras que ela já sabia. Ela já avançou bastante, talvez não seja uma dislexia, mas, por exemplo, ela pegou bolo, colocou lá. Quando eu comecei a trabalhar com ela, para a gente fazer, a atividade eu deixei ela escrever várias palavras que ela sabia, não falei nada. Alfabeto silábico, eu distribuí. E pedi nós íamos começar a trabalhar frases, para ela pensar na palavra dentro de um contexto, né? Então, e a gente sair só dessas junções, porque eu já trabalhei o alfabeto, ele avançou. Eu trabalhei as partes silábicas, ele avançou. Ele já está construindo palavras, mas ele ainda tem uma lentidão na rota fonológica e na construção das palavras. Mas ele já avançou, eu falei, eu preciso trabalhando um pouco mais com ele. E eu parti para frases. Então, eu peguei palavras que ele consegue fazer, que ele está ali seguro, que ele garantiu, e pedi depois para fazer frases e comecei a trabalhar isso com ele. Então, eu disse para uma frase, né? Eu comi um pedaço de bolo. Falei, vamos tentar escrever isso. E ele falou assim, bolo? Eu não escrevi bolo. Eu falei, tem bolo lá nas palavras que você escreveu. Ele falou, não. Eu falei, tem. Aí ele foi lá, olhou tudo. O que ele percebeu? Que ele errou a letra. Ele colocou L-O em vez de L-A. Ele falou, eu errei. Eu queria escrever bola. Então, são essas reflexões aí mental que a criança tem que fazer, que a ordem das letras nas palavras tem todo um significado também, né? E essa reflexão, ela é muito importante na alfabetização, a gente sabe disso, a gente já tem falado sobre isso. Capovilla é uma referência muito grande aí pra gente também na alfabetização, Magda Soares também. A habilidade de refletir sobre a estrutura da frase é importante na medida em que auxilia o leitor na leitura de palavras de difícil decodificação, seja por limitações na leitura ou por características da própria palavra. Então, o que eu fiz com esse aluno? Eu peguei uma palavra que ele já tinha conhecimento e fui trabalhar essa questão da frase com ele, né? E aí, comi. Então, hora eu comecei a frase, eu fiz poucas frases, tá? Porque ele tem uma dificuldade. E trabalhar essa questão da segmentação também. Trabalhei tudo isso com o alfabeto silábico e agora para montar as frases eu peguei o alfabeto de letras, tá? Então ele escreveu comi ele fica, por exemplo, pensando no como fazer esse ele ainda não domina isso, né? Comi um pedaço de bolo. E aí eu fui fazer com ele uma troca.
eu tirei, porque ele ficava assim, mas o D é sozinho, né? Porque ele está acostumado a colocar o D junto com outras para formar só palavras. E nesse caso, na frase, o D, ele dá ali o sentido, ele faz essa ligação. E eu tirei o D, eu falei, como que se eu tirar o D dessa frase? Como que fica? E aí nós vamos ler, comi um pedaço bolo. Tá faltando alguma coisa, você percebe sonoramente que está faltando algo ali, aquilo não tem a coerência, a coesão que a gente fala, né? Então, eu falei, tá faltando. Aí eu coloquei, eu falei, no lugar de D, o que a gente poderia colocar? E ele não soube me dizer. Então, eu peguei o do. Comi um pedaço do bolo. Pode ser também? Pode, mas aí dá outro sentido. Então, são essas reflexões aí que a gente tem que fazer também com as crianças. Lógico que no atendimento individual, né, é muito mais fácil isso que eu estou citando aqui no meu caso. Segundo os autores, a consciência sintática oportuniza que o leitor se apoie nas pistas sintáticas do texto para alcançar a compreensão. Para isso, no entanto, é preciso que o leitor saiba identificar e refletir sobre a organização dos elementos linguísticos na frase. Então, esse movimento que a gente faz de pôr, tirar, se você está trabalhando aí com crianças no individual, se você dá uma aula de reforço, ou se você é coordenador que está aqui no curso comigo, pense nesses momentos, né? Então, é muito bacana, a gente precisa fazer essa reflexão. Às vezes a gente só está trabalhando frases e pensando só na segmentação das palavras. E a parte sintática? Como que está? Como que está nessa elaboração e já começar a trabalhar essa compreensão e não só decodificar e cuidar de espaçamento, de segmentação de palavras. Com o objetivo de desenvolver um instrumento de avaliação da consciência sintática, Capovilla e Soares dedicaram-se à elaboração de uma prova. Gente, nós temos um livro sobre isso, é muito bacana, que avaliasse o nível de consciência sintática. Você já pensou nisso, de avaliar isso com as suas crianças? Olha que interessante. Em 2004, os autores apresentaram a prova de consciências sintáticas, que é o PCS, e dados preliminares de uma pesquisa realizada com 204 crianças de primeira a quarta série do ensino fundamental. Esse livro ele tem fácil acesso aí à venda, ele está na Amazon, várias livrarias, e eu trouxe algumas coisas aqui deles para a gente ver. Então, às vezes a gente fala assim, vamos só analisar e avaliar a consciência fonológica da criança. E a consciência sintática? Você sabia que tem como a gente avaliar? A prova é constituída de 4 subtestes. Primeiro, teste de julgamento gramatical, teste de correção gramatical, teste de correção gramatical de frases agramaticais e assemânticas. Os nomes são complexos, né? Mas é fácil, vamos lá. Teste de categorização de palavras. A PCS, que é a nossa sigla aí, da nossa prova de consciência sintática, é composta de instruções, itens de treino e itens de testes. É bem completo. E tem vários materiais que surgiram a partir desse material aqui de Capovilla, tá? Aqui é uma, ó, eu trouxe aqui para vocês, ó, a prova desse livro, dessa referência que eu estou mostrando aqui para vocês. Então, tem sim alguns testes que a gente faz, assim como na clínica, né, que eu cuido aí um pouco da parte psicopedagógica, a gente tem testes de consciência fonológica, bem bacana também, que dá para a gente fazer com as crianças. A gente faz muito isso em clínica, né, não é específico aí de professor, mas é muito interessante vocês saberem disso. Somente quem está em gestão, que está aqui no curso comigo. Por quê? Porque você pode pegar essas crianças que os professores apresentam no conselho, em algumas questões, e avaliar coisas bem específicas, né? Ou se você tem aí uma psicopedagoga que acompanha alguns alunos na sua escola, ou professor mesmo, que você tem aluno com atendimento psicopedagógico, é interessante você saber isso também, para você conseguir dialogar com a gente aí nesse trabalho que a gente tem que fazer dentro de sala de aula e também no consultório. A consciência sintática tem sido tradicionalmente avaliada por tarefas orais, como julgar as frases. O menino está dormindo, ou em correções de ordem como em sapo ou comeu inseto. Sabe essas questões de só inverter e de fazer essa correção oral? Mas Capovilla traz que a gente tem que ampliar isso, que a gente tem que dar conta de outras coisas aí, e não só avaliar e julgar oralmente dessa forma, tá bom?
Demont, 1997, usou uma variação da tarefa de correção de frases. A correção de frases assemânticas e gramaticais é o que contém no nosso teste. Essa tarefa apresentava oralmente às crianças frases com incorreções, tanto semânticas quanto gramaticais. E a criança devia corrigir apenas o erro gramatical, ignorando o semântico. Então, olha os desafios. Ora a gente olha só para a semântica, ora nós vamos falar de consciência semântica também, tá? Ora só para o erro da gramática, que é o erro voltado aí para as regras gramaticais de ortografia. Então, isso é a nossa consciência sintática. Vale muito a pena a gente pensar sobre esse assunto. É muito importante isso, nós vimos aqui, que do primeiro ao segundo ano, essa criança também pensar nessa parte de reflexão aí, dessa formação, principalmente aí quando a gente já começa com frases e com pequenos textos, isso tem que ser trabalhado com as crianças dentro da sala, tá bom? Então, vamos para a próxima aula, para a gente não ficar com aulas muito extensas aqui.